Bom, fizemos um estacionamento ali numa praça, num parque grande de estacionamento, perto de um ponto de ônibus. Depois eu mostro pra vocês, é só um estacionamento. E agora vamos até a igreja. É uma vila também, né? Olha, aqui na Eslováquia tem duas práticas muito fortes, pelo que a gente percebeu até agora. Uma é esqui, é óbvio, e a outra é caça. Nessa região de montanhas. É, eles caçam alces. E tem propaganda para tudo quanto é lado. Isso é péssimo, mas... Mas a igreja é bonitinha. É. Bom, lá onde nós estávamos era uma cidade muito pequena e a gente tinha passado por aqui. Então achamos um estacionamento aqui, ó, bem na beira do rio. Na beira do rio. É um pouco barulhento agora de dia, mas à noite normalmente ninguém circula. É que aqui é uma empresa de tecnologia, então tá bagunçado isso. Mas... E vamos passear na cidade agora. Olha quem tá ali. Ó, nosso primeiro líder da Eslováquia. Bom, olha só, muita gente tem pedido pra gente roteiros, né? Pra gente, às vezes a pessoa vai fazer uma viagem de Portugal até um outro país e aí sabe que a gente viaja por aqui e pede dicas, quer um roteiro, quer que a gente faça um orçamento de quanto cobraria para fazer o roteiro. A gente está desenvolvendo o roteiro, os Lidls da Europa. Ai, só fala mesmo. E esse vai ser de graça. Olha, mas eu falei uma coisa, que se a gente fizer um roteiro baseado em Lidl, cidades que tem Lidl são cidades maiores, que tem o que ver. Aqui é tombado pela Unesco. Ah, não é tombado, que uma hora tá de pé. Ainda tá de pé. Bem aqui no nosso estacionamento tem uma galeria de arte. Aqui o nome da cidade é essa aqui, ó. Esse primeiro nome, Tvordozin. Aqui, ó, esse. Pronto, para não ficar dúvida é esse aqui, ó, Tvordozin. Agora a gente vai fazer uma caminhada até o centro. Estão sempre em reforma. A Europa inteira, essa zona que a gente passeou, República Tcheca, Polônia e agora a Eslováquia, está sempre em reforma, em restauração. Está visitando aqui uma igreja gótica, tombado pela Unesco. Apesar de ter sido tombada, ela continua em pé. É um museu atualmente, né? Dobrerano. Bom dia em eslovaco. Avião. Bom dia, eu prefiro bom dia. Olha, dormimos sozinhos mesmo. Só 2 carros dormiram no cantinho de cá. Mas tem um pouquinho de luz ali, não fica completamente escuro. E aqui acende as luzes, fica um arzinho nostálgico, uma delícia, uma coisa gostosa assim. Você ensaiou isso? Romântico, não sei não. Ficar romântico, olá. Aí cumprimentou e eu falei. Uma coisa, eu tô amando aqui. A
Aqui é diferente da República Tcheca, é mais parecida com a Polônia. As pessoas cumprimentam, sorriem. Assim, a história diz o seguinte, na divisão da Amor, Tchecoslováquia, não fala essa piada. quem cumprimenta fica na Eslováquia, quem não cumprimenta foi pra Tcheca. Olha, aqui na Eslováquia também tem aquele sistema de alto-falantes. E tá falando lá. Tá um pouco barulhento que tá do lado da estrada, mas tem no país inteiro também. Aliás, era da época da Tchecoslováquia, né? Agora o que ela tá falando, só eles entendem. Olha aí, a gente tem passado por cada cenário impressionante, de filme mesmo. Noites aqui fantásticas, não tem barulho. Ontem até que teve festa na cidade, ficou até acho que 1h da manhã em festa, mas não chega a incomodar tanto. E agora a gente segue viagem. Tá chovendo e a gente vai andar mais ou menos uns 40 quilômetros para uma cidade um pouco maior. Hoje é sábado, então hoje tem o pessoal de bicicleta e tudo mais, pessoal de moto, mas bora lá viajar. O tempo já final do, sei lá, últimas semanas de julho. Aqui na região que a gente está, na Eslováquia, é uma região montanhosa, tem muita árvore. Ah, nós vamos pegar as montanhas e todas. A previsão para a semana toda é de tempo nublado com chuva. Verãozão aqui. Mas é linda a natureza, fala. Nossa senhora, a mata parece uma coisa plantada e cultivada, não parece uma coisa espontânea, mas é uma coisa incrível de linda. Um verde bem intenso, bem diferente. A gente sentou ali ontem naquela na lagoa, que coisa mais linda, olha, vale a pena visitar. Olha, até os patinhos, para vocês terem ideia, já estão se fazendo reunião de condomínio. Não, a gente que tá meio assustado, porque tá esfriando um pouco, mas... E a gente toma banho gelado, vocês sabem, para economizar gás. Até agosto é gelado. Então, mas vai dar tudo certo, bora lá, seguir viagem. Chegamos. Nós estamos encantadas com a beleza do lugar, assim, as montanhas, a volta, a vegetação. Eu sei, ela tá tão encantada com as coisas, montanhas do Lidl à volta. Olha, eu me superei, dessa vez eu arrebentei. Além de deixar ela pernoitar aqui no Lidl, nós vamos ficar aqui no Lidl, isso aqui é o estacionamento do Lidl. Tem um Kaufland lá atrás, olha lá, nossa senhora, que mulher que não ia querer casar com um cara desse, né? Ele que fica fingindo que eu gosto. Tem DM, tem Pepco, tem centro eletrônico, tem também loja de não perfume. Estava no roteiro. Esse P, o Mauro que criou. Ele olhou no Google Maps, viu um centro comercial e falou, porque a cidade é uma cidade com 18 mil habitantes, não é isso? Uma cidade razoavelmente grande. Razoavelmente grande, a gente falou, não, vamos para conhecer lá, né? Fim de semana, né? Aqui tem que verificar o seguinte, esses supermercados, alguns colocam placa de que é reservado para o supermercado e você não pode pernoitar. Outros não, como esse aqui, por exemplo, não tem placa nenhuma, só tem as áreas reservadas para cadeirantes. Agora imagina para o Mauro, que é apaixonado, dormir no Lidl e acordar no Lidl. Não, e outra, o Kaufland do lado, nem se fala, isso aí Ele é apaixonado pelo Kaufland. Sonhar com a Kaufland. A gente vai andar até a cidade, tão perto do centro histórico, é uma cidade no meio assim das montanhas. Nossa, bem no meio, o rio assim. Corta ela inteirinha, é um rio... Redondo. O rio. É Qual é o nome do rio? Ai,
viu? Não da cidade. É o mesmo da cidade passada. Oslava. A cidade começa com D e tem dois tem... nomes. Daqui a pouco a gente escreve aí embaixo. É do alguma Já é coisa. um progresso, né? Dubin, do Gui, o Bubi. Bungo Bog. Alguma coisa assim. E é lógico, a gente vai deixar escrito aí, né? E tem um parque aquático, agora no verão. A Chequinha não gostou muito porque tem é um bem movimento. movimentado, Mas né? hoje já é sábado, fim de tarde. Daqui a pouco fica né? tranquilo. Daqui a pouco fica um sossego total. E eu ia falar alguma coisa que eu esqueci, menina. Então é porque não era importante. Ah, sim, é forrado de estações de esqui aqui ao lado. Ai, forrado. é verdade. Dá pra ver assim os descampados que eles criam, né, no meio das florestas, onde o pessoal desce de esqui. Para esquecer no Eu inverno. só dou graças a Deus por estar aqui agora. Agora tem uma movimentação forte do pessoal de mountain bike. Eles realmente vêm, deixam o carro parado aqui e vão dar um rolê de bicicleta. É sim. E são as bicicletas daquelas poderosas para descer mountain bike. E nesse rio, que a gente tem cruzado ele várias vezes, o pessoal faz rafting. Tem vários barcos de rafting. Muito legal, muito legal. Ó, os estacionamentos daqui para frente são pagos. Ou tem um horário determinado. Eles são bem explicativos. É bem organizada a zona, cidade. É tudo organizado. A zona a partir daqui é pago, tal, e a gente tá bem ali, olha, mostra onde a gente tá. Na parte então, do Lidl. Tá ótimo, é bem perto do centro. Bem ao lado aqui tem um cemitério histórico, inclusive, ó. Muito bonito, tudo muito bem conservado. E aqui tem água potável, então se você precisar de água, os cemitérios são uma grande sacada, viu? Você encontra água potável em quase todos os cemitérios. Difícil você não achar uma torneirinha. nós passamos, essa cidade também a gente veio, nós passamos por esse castelo à beira da estrada, que é aqui o número 3. Gente, mas é realmente muito lindo e agora nós estamos aqui. Dá para fazer de trem. É um roteiro. O Mauro observou, foi interessante, é verdade. É um roteiro. Olha, e essa cidade, é sério, parece que é uma cidade miniatura de boneca, perfeitinha, toda linda, linda, linda. Sabe aquelas maquetes de trenzinho, né, de escala de 87/1? A gente falou que parece essas cidadezinhas construídas. Linda. Olha essa ponte. E lá ao fundo montanhas e mais montanhas. Olha que legal, ó. A gente viu o pessoal saindo de lá de onde nós estávamos. Dando tchau para nós. Ou para alguém, não sei, acho que é para nós. Fazendo rafting, olha que legal, que delícia. Eles saem de lá, são 30 quilômetros de estrada. Eu acho que saíram de lá. E vão embora.
Depois voltam de trem. É um belo passeio. Não sei até onde eles vão. Olha, e aqui apagaram todas as luzes, mas nós passeamos na cidade e é muito tranquila. Olha, tudo apagado, tudinho apagado. São 11 horas da noite e a cidade é uma delícia. Amanhã a gente conta se correu tudo bem, como é que foi nossa noite. Duas coisas. Uma é que a noite, embora a polícia passasse todo o tempo lá, foi chata, muito barulho. Para vocês terem ideia, 5 horas da manhã a gente saiu de lá e veio para cá, que é logo atrás do Lidl, quer dizer, poucos metros, e aqui já dá para sentir que o barulho é muito menor. E hoje é domingo, ontem era sábado à noite, então a moçada ficou sei lá onde, na farra, que até 5 horas da manhã o povo passava gritando e não sei o quê. Então, hoje eu espero que a noite seja mais tranquila. A gente decidiu ficar porque aqui no carro tem internet e a gente precisava fazer uns vídeos e outras coisitas más. Mas o que eu quero mostrar pra vocês, olha que bacana. Que adivinha onde é que ela comprou? Não vou falar. Olha que show isso aqui. Isso aqui tinha na República Tcheca, mas eu comprei na Polônia. É um tipo de pão próprio para você pôr salsicha. Claro que eu comprei com a etiqueta próximo de vencer. Você enfia a salsicha aqui, olha que delícia. E por coincidência também encontrei uma promoção lá. Só que desta vez salsicha vegana. foi no Carrefour essa salsicha? A salsicha foi do Carrefour, mas custou menos de R$1,50. E aí hoje a gente vai experimentar por a salsicha, que você precisa fritar 3 minutos na frigideira, aqui dentro do pão, que é bacana você... Eles puseram torradinho aqui, né? Então talvez a gente ponha na frigideira. A ideia é fazer na grelha. Deve ficar uma delícia. Nós vendia muito isso lá, muito. Sim. Da mesma forma, aqui na Polônia, a moda era um pão assim, compridinho, com queijo, molho, como se fosse uma pizza. Mas não era feita de pão. Entre uma pizza e uma baguete, né? Todo lugar vendia aquela baguete como uma pizza. Retangular com queijo. Todo lugar. Alguns com milho, com eu cogumelo, olhava e falava, tá presunto. michuruca, vou chegar em casa, chegava em casa, tinha pão, cortava, punha molho, caprichava e olha, ficou um espetáculo. E hoje é domingo, a gente espera que o movimento seja menor, que as pessoas vão para casa dormir mais cedo, pra gente ver se consegue dormir, porque essa noite a gente de fato não dormiu quase nada. Mas é só uma noite, em meio a tantas noites maravilhosas. Ontem foi domingo e nós nesse estacionamento foi um sossego, uma tranquilidade, dormi diretão até 6 da manhã. Foi muito bom, pouquíssimo barulho. É isso mesmo. Foram 2 noites aqui. A primeira noite foi bem chatinha. Horrível. À noite, né? Porque a gente também escolheu o lugar errado e poderia ter vindo pra cá. Mas a gente tava na preguiça, acabou ficando lá mesmo e depois 5 horas da manhã tivemos que sair. Tivemos não, né? Nós saímos porque tava incomodando, não deu pra dormir. Aí aqui... Esses lugares assim tem que realmente procurar um cantinho mais tranquilo para poder ficar em paz e tranquilidade. Passa a polícia aqui, faz a ronda aqui. Isso é muito bacana. É super seguro. E a cidade é linda, nossa, as montanhas. Ontem à noite nós vimos uma das estações de esqui, aqui tem muitas. Forrado delas. Quem gosta de esquiar aqui é um prato cheio. E agora vamos seguir viagem.